Olá a todos e todas, ouvintes, assistentes, internautas do History of Science. É um prazer estar com vocês aqui para falar um pouquinho do meu trabalho. Então, eu tive recentemente num evento em Brasília, na Câmara dos Deputados, e quando eu cheguei lá eu percebi que ele foi produzido por monarquistas, né? Nós temos monarquistas ferrenhos no Brasil. Inclusive, um deles se arroga príncipe, Dom Luiz de Ordens e Bragança, e é deputado federal, foi reeleito por São Paulo, inclusive na última eleição. E aí, quando eu cheguei lá, eu percebi que era um evento chapa branca para exaltar a obra bragantina de construção do Brasil, onde antes não havia nada. E aí eu estava na primeira mesa, inclusive as mesas eram organizadas a partir dos grandes bustos, né? Dom João, Dom Pedro, Bonifácio, Leopoldina, Hipólito e assim sucessivamente. E nada sobre escravidão, nada sobre revoltas, nada sobre indígenas, nada sobre os problemas graves, né, que a gente tem, porque essa visão de história que esse pessoal tem, né, uma história idealizada de um passado é, harmônico, né, em que as guerras foram ruídos, mas em que prevaleceu a missão civilizadora europeia no Brasil. Né? Então, nesse evento, eu me referia a alguns aspectos desse livro para dizer que não, que as efemérides teriam que ser pensadas como uma oportunidade para a gente pensar a trajetória da formação do Brasil e o peso da colonização no Brasil. Isso foi uma coisa que a gente viu muito agora no contexto das efemérides, muitos colegas acadêmicos, inclusive, dando muita ênfase no aspecto da separação, da emancipação política, como um grande feito que marca realmente o início da nação, que a gente tem que celebrar e etc. E tal. E a minha crítica nesse concerto foi pensar as continuidades. Não pensar, lógico, existem rupturas, ninguém vai negar que o Estado brasileiro começou a surgir ali, a sociedade brasileira e a nação, que é uma construção um pouquinho posterior, mas tem uma ruptura, não tem dúvida, né? O Brasil deixou de ser colônia, aquela coisa. Deixou relativamente de ser colônia. Né? Se a gente for pensar que as formas de organização social mais caras que estiveram no centro do processo de emancipação, como são as formas de propriedade da terra, de exploração do trabalho, o latifúndio e a escravidão, baseada no tráfico negreiro africano e na expropriação das terras aos indígenas, isso continuou ao longo do século XIX. Então, assim, eu vejo com muitas ressalvas essa ideia: o Brasil deixou de ser colônia. A minha tese é mais subversiva. Eu acho que a gente deixou de ser colônia de Portugal e passamos a ser colonizados por dentro por uma elite que se formou enquanto produzia esses planos, projetos, sistemas para a organização da nação que eu estudei no Brasil em Projetos. Né? Então, a formação dessa classe senhorial, ali, sobretudo no século XVIII, né, na segunda metade, mais propriamente dito, em que, ao longo desses momentos em que ela faz diagnóstico dos problemas e aponta soluções, ela vai tomando ciência, consciência da sua situação de classe social. Né? Então, eram pessoas, portugueses, enviados, prepostos da coroa para gerir os interesses da coroa aqui, da governação aqui no Brasil, e que, quando chegavam aqui, se enraizavam em diversas atividades produtivas, né? Viravam grandes plantadores, grandes comerciantes, sem prejuízo dos postos privilegiados na organização do Estado, e aí começaram a criar uma situação, casavam seus filhos e filhas, né? Uns com os outros, então, e começaram a tomar consciência desse lugar privilegiado que eles tinham na estrutura do Império Português. Então, e o que acontece é que esse ponto que é central, nevrálgico, né,
no processo de dependência, que é a questão da escravidão, isso foi um pouco negligenciado no contexto das efemérides, né? Muito em prol de se evocar e se saudar a obra Bragantina. Falou, olha, os herdeiros de Bragança, que é um pouco uma versão narrativa do século XIX, né? Do Van Hagen, daqueles caras lá, DHGB, que falaram assim, olha, aqui não tinha nada, e a civilização chegou com Dom João e se começou a construir uma grande nação e tal, que é o discurso dos monarquistas que eu ouvi lá na Câmara dos Deputados, né? Quem que eram essas pessoas? Elas nos fazem pensar em várias questões, né? Eram portugueses a serviço da coroa, e como, diferentemente das colônias espanholas, onde havia universidades, né, no Império Espanhol na América, desde o século XVI, aqui não. Então, essa elite, né, e os filhos dessa elite local, senhorial, ia estudar em Coimbra, não ia para outro lugar, muitos poucos para Montpellier, estudar medicina e tal, mas o núcleo mesmo que era quase que um think tank, e é interessante isso, as reformas pombalinas incrementaram essa política de Estado, né? Pombal fez aquela reformação toda, né? Expulsou os jesuítas e tal, falou, precisamos incorporar as luzes que estão, né, da ciência experimental, hipotético-dedutiva e o pragmatismo, né, resolução de problemas e tal. E o que acontece é que a coroa portuguesa implementa, né, pela ação desses homens de Estado, a construção de locais de formação, de treinamento de uma elite, né, técnica. Né? A reformação de Coimbra é um aspecto, mas também o Colégio dos Nobres, a criação do Colégio dos Nobres, depois a criação da Academia das Ciências de Lisboa, né? Esses caras iam estudar e trabalhar e trocar figurinhas nesses centros, né? Todos eles. E é muito interessante a gente ver alguns grandes historiadores, Kenneth Maxwell, Maria Beatriz Nisa da Silva, que há muito tempo reiteram isso, né, de que os brasileiros da Universidade de Coimbra, né, e os estudos mais recentes, a partir do Winston Jackson, lá da USP, João Paulo Pimenta, olha, não existiam brasileiros, né, esses caras eram portugueses de além-mar, portugueses nascidos, muito dentro daquela ideia de império formulada pelo Dom Rodrigo Souza Coutinho, uma memória importantíssima da academia. Ele falou assim, olha, é importante se produzir a sensação de pertencimento, de que o português nascido nos 4 cantos do globo se sinta e se identifica unicamente como português. Né? E aí, esses caras, todos eles, desde Manuel da Rua da Câmara, Cairu, Bonifácio, Azeredo, eram portugueses nascidos no Brasil. Né? O próprio Bonifácio fala isso, eu sou português e só. Tem gente que fala assim, não, ele é um português de espírito brasileiro. Não, ele era português e se ufanava, eu sou português castiço, né? Livre de máculas, de 4 costados. Os pais dele estavam há 3, 4 gerações metidos a serviço da coroa. Então, eram as pessoas que não tinham nenhuma identidade brasileiros. Né? Isso repercute muito durante a independência, né? Porque só lá no finalzinho, no 21 para 22, começa-se a pensar, olha, não, a coisa pode estar tomando um rumo incontrolável de separação, embora as negociações fossem todas no sentido da manutenção da união de Brasil e Portugal. Né? Mas esses caras eram as correspondências, por exemplo, que Caiu trava com o Vandelli, que era professor dele. Vandelli formou todos esses caras. Né? Então, essa ideia muito ligada muito dentro do espírito da reformação da Universidade de Coimbra, de se usar dessa ciência utilitária para melhor racionalizar a exploração da colônia. Né? Então, a ideia era essa. Quer dizer, o que é reforma? O que são essas reformas que existem? Né? Na Espanha, por exemplo, a reforma borbônica, em Portugal, as reformas pombalinas, elas são o quê? Ora, no momento de crise aguda desses impérios ibéricos, eles tentam agilizar, azeitonar a máquina no sentido de diminuir os furos e melhorar a arrecadação
e a exploração da riqueza. Né? Então, os caras vão tratar do contrabando, de como introduzir novas culturas, de melhorar as formas, a racionalidade da exploração, né? Não é outra coisa. Tanto é que isso gera tensionamentos, né? Como acontece na Inconfidência Mineira. Então, essa elite que estava enraizada aqui começa a sentir a pressão desse arroxo, desse aperto na fiscalidade, sobretudo, que vem da coroa portuguesa, e em vários momentos se manifesta ruidosamente contra, né? Seja na Inconfidência Mineira, ou lá na Guerra dos Alfaiates, lá na Bahia, ou no Rio de Janeiro, e depois, já com a corte aqui, na Confederação, na Revolução dos Padres, de 17, em Pernambuco, né? Mas eram todos portugueses formados. Então, a universidade tinha esse papel central de funcionar como um think tank, né? Um lugar de produção de pessoas treinadas para ocupar os lugares-chave na máquina de governação portuguesa. Né? E era isso que estava em jogo. Se você gostou, deixe o like, compartilhe e assine o canal. Para receber notificações de novos vídeos, clique no sininho.